paz, amados e queridos irmãos. Neste momento, estamos dando início a mais um programa Hora Sobrenatural do Contato com Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede a todo o vosso entendimento, esteja sobre todos vós e permaneça para sempre. A bênção, ó Mãe querida. Meus queridos irmãos, hoje nós queremos prestar uma homenagem especial a todo o pessoal do agronegócio, os agricultores, os lavradores, os fazendeiros, os caminhoneiros, que em meio a esta crise que o Brasil está vivendo, tem carregado o país nas costas. Então, esta é uma homenagem aqui, este chapéu de couro que vocês estão me vendo usar, é uma homenagem para todo esse pessoal neste momento. Vamos, neste momento, fazer uma oração por esse pessoal. Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos em tuas mãos a todo o pessoal do agronegócio, os agricultores, os caminhoneiros, os lavradores, os fazendeiros. Abençoa, Senhor, as suas plantações, suas fazendas, seus gados. Realiza sempre o milagre da multiplicação e alcançai a todos e a todas nesta hora, concedendo paz, saúde e prosperidade, em nome de Jesus. Vamos estar estudando hoje, meus irmãos, o livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis. Vamos lá. Livro que continua a contar a história dos reis israelitas, iniciada nos 2 livros de Samuel. Esse livro se divide em 3 partes. A morte de Davi e o começo do reinado de Salomão, 1 a 2. 2, o reinado de Salomão, 3, 11. 3, a divisão da nação em 2 reinos, o do norte Israel e o do sul Judá, e a história dos reis que governaram até a metade do século 9 a.C. Neste livro é contada a história do profeta Elias, que combateu os profetas de Baal, 12 a 22. Originalmente Samuel, Reis e Crônicas constituíam uma série titulada Os Livros dos Reis. Na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, cada um desses livros foi dividido em 2 partes, e a que chamamos 1 Reis era chamado o 3º livro de Reis. É impossível determinar com certeza a data em que esse livro foi compilado, bem como o nome de seu escritor. A partir do fato de que o último capítulo de 2 Reis registra a libertação de Joaquim do cativeiro ocorrido em 562 a.C., com quem teve início a volta dos judeus do cativeiro, conclui-se que o livro foi compilado em alguma ocasião entre essas datas. O livro começa com a morte de Davi e a ascensão de Salomão como rei em 971 a.C. Após a morte de Salomão, o reino se divide em 2. Judá fica com Roboão e capital em Jerusalém. Israel fica com Jeroboão. Em Judá reinaram 20 reis da dinastia de Davi, de 931 a.C. a 586 a.C. Israel teve 19 reis em 4 dinastias. Um tema profético fundamental de 1 Reis é descrito em 2:3. E para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizer. Infelizmente, o povo escolhido de Deus fracassou terrivelmente em seguir esse conselho e sofreu consequências trágicas. E no capítulo 8, na dedicação do templo, vemos a nuvem da glória de Deus que encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor
se encheu e a casa do Senhor, com referência a 1 Reis 18:12. Esse capítulo contém a única referência direta ao Espírito Santo, onde é chamado Espírito do Senhor. As palavras de Obadiah indicam que o Espírito Santo algumas vezes transportou Elias de um lugar para outro, com referência a 2 Reis 2:16. Percebe-se uma relação com Atos 8:39 a 40, em que se descreve Felipe como tendo uma experiência similar. Há uma alusão em 1 Reis 18:48, a mão do Senhor, a ação do Espírito em capacitar Elias para operar milagres. A fórmula mão do Senhor é uma referência à inspiração dos profetas pelo Espírito de Deus. Aqui a mão do Senhor se refere ao Espírito de Deus, que dotou Elias com poderes sobrenaturais para realizar uma façanha surpreendente. Também no capítulo 18, temos a luta de Elias contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Na verdade, a luta do verdadeiro e vivo Deus contra os falsos deuses. A pergunta de Elias ainda é pertinente: até quando cocheareis entre dois caminhos? Se Baal é Deus, segue, se o Senhor é Deus, segue. Versículo 21. Além dessas passagens, 1 Reis 22, 24, pode ser outra referência ao Espírito Santo. Esse versículo se refere ao Espírito do Senhor e pode indicar que os profetas compreendiam que o seu dom de profecia vinha do Espírito de Deus, com referência a 1 Samuel 10, 6 e 10. 19, 20 e 23. Se essa interpretação é aceita, então estaria em paralelo com 1 Coríntios 12, 7 a 11, que confirma a habilidade para profetizar é realmente uma manifestação do Espírito Santo. Meus irmãos, então, eu deixo para vocês a leitura para vocês lerem em casa. 1 Reis, atenção aí, ó. 1 Reis, escuta bem, vocês vão ler em casa 1 Reis, vocês vão ler em casa 1 Reis, capítulo 24, tá certo? E com isso, nós vamos já estar indo embora, e eu agradeço mesmo a vocês que estão se incluindo nesse canal, e você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, tá certo? Deus abençoe a todos. Vamos aí homenagear o povo nordestino nesta hora. Vamos lá. Deus de todo o universo também é Deus nordestino, que gosta do sanfoneiro, que faz do baião um hino. De cada canto da terra, Deus é o louvor melhor, por isso eu creio no céu, eu vou louvar com forró. De cada canto da terra, Deus é o louvor melhor, por isso eu creio no céu, eu vou louvar com forró. Deus abençoe, meus irmãos, minhas irmãs. Até na próxima oportunidade, quando vamos estudar segundo livro de Reis. Deus abençoe a todo o pessoal do Norte e Nordeste, setor do agronegócio, agricultores, fazendeiros e todos os caminhoneiros. Que Deus abençoe vocês e suas respectivas também. Aceite a nossa homenagem.